programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Estamos aqui na certeza que até aqui o Senhor nos ajudou. Então, vamos de Provérbios. E o provérbio de hoje diz assim: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Provérbios 13:19. Temos como título: o desejo do coração de Deus. A felicidade vem quando o homem alcança o que seu coração desejou. O desejo que se cumpre agrada a alma. Cada nível de vida tem o seu nível de desejo. Por exemplo, o desejo de uma criança pode ser um brinquedo, mas o de um adulto pode ser um carro ou uma casa. Deus, tendo o nível mais elevado de vida, tem também o nível mais alto de desejo. A Bíblia fala do beneplácito da sua vontade. Efésios 1:5. A palavra beneplácito significa bom prazer, isto é, o que dá prazer a Deus, o desejo do coração de Deus. Mas, afinal, o que dá prazer a Deus? Que é o beneplácito de sua vontade? O desejo do coração de Deus é transformar o homem pecador, egoísta, carnal, em santo e irrepreensível como ele é. Mais do que isso, quer edificar juntos os seres humanos que ele redimiu com o sangue precioso de Cristo em um só corpo em Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo. Somos tão diferentes um do outro, cheios de manias e peculiaridades, as quais separam os homens com a parede da separação da inimizade. Mas Deus fez o seu Filho abolir na cruz a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, que são a maneira de ver de cada um, o ponto de vista de cada um, tudo aquilo que nos divide. Deus quer mostrar aos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10. E tudo isso tornou-se possível pela obra que Cristo realizou na cruz. Agora, Deus pode realizar o seu sonho. Aliás, já está realizando em nós. Deus já está realizando o seu sonho em nós. Queridas ouvintes, amém. Bom dia. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Este é o programa Mães Amorosas com o quadro Leitura Bíblica. Nós estamos lendo Josué e quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e estão lendo a Bíblia junto conosco e também orando, né? Orando por todas nós que servimos no programa Mães Amorosas. Deus abençoe você também. Peço ao Senhor que nos dê graça para continuarmos esse ministério de propagação do Evangelho do Senhor. E agora com esse recurso, né, da internet, nós estamos levando a palavra. Oremos ao nosso Senhor Todo-Poderoso, que é o cabeça de todas as coisas. Senhor Jesus, nós que amamos o Senhor, sabemos que Ele é quem une o corpo. Ele é o cabeça do corpo e Ele une todos os membros. Todos nós, como membros do seu corpo,
estamos submissas à tua vontade. Deus tem um desejo que é encabeçar todas as coisas. Para que o Senhor governe todas as coisas, Ele primeiro precisa ser o cabeça da igreja. Quando nós falamos assim, Cristo é o cabeça da igreja, fica muito generalizado. A gente não percebe que Cristo precisa ser o meu cabeça, né? O seu cabeça, ou seja, Cristo tem que governar o nosso ser. Se Cristo governar o meu ser e Cristo governar o seu ser, né? Todos nós, como membros de Cristo, vamos estar debaixo do seu encabeçamento, debaixo do seu governo. Então, para isso, Ele precisa ser o centro das nossas vidas, né? Então, que o Senhor seja esse centro conector que une nós com Deus e que une nós com os irmãos, né? Assim, o Senhor encabeçará todas as coisas e nós traremos o Senhor de volta, certo? Então, para que isso aconteça, você precisa ser governada por Jesus. Amém? Vamos nos perguntar, né? Será que Jesus está governando a minha vida? Se não está, não fique pensando, não fique triste, mas simplesmente tenha a atitude, né, de deixar Ele governar você. Tá certo? Então vamos nos submeter à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada uma de nós, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nós não somos individuais. O Senhor é o nosso noivo, nós somos a sua noiva. O Senhor também é o cabeça da igreja e nós somos o corpo da igreja. Somos os seus membros. E estamos aqui submissas à tua vontade para que o Senhor governe-nos individualmente e também governe-nos coletivamente. Senhor Jesus, governe a família das irmãs, governe o casamento das irmãs, relacionamentos entre pais e filhos, Senhor, relacionamentos entre irmãos e irmãs. Senhor, governe todas as coisas. Nós queremos dar esse espaço para o Senhor. Senhor, tenha liberdade dentro de nós. O Senhor está no nosso espírito, mas nós queremos dar liberdade para o Senhor se expandir para a nossa alma, ocupar a nossa mente, ocupar a nossa emoção e a nossa vontade. Esse é o nosso desejo. Estarmos cheios de Cristo para que expressemos o Senhor nessa terra a tal ponto que o Senhor possa voltar. Esse é o nosso desejo, nosso anelo. Abençoa, Senhor, ricamente todas as igrejas, abençoe ricamente todos os irmãos e irmãs, famílias. Abençoe também o nosso ministério, que o Senhor possa alcançar pessoas através do programa Mães Amorosas. Abençoa o nosso dia, nos mantenha no Espírito, conectados a Ti. Esse é o nosso pedido nesta manhã. Aleluia! O Senhor está no nosso meio e o Senhor também é quem vai falar conosco agora. Quando nós lemos a Bíblia, Deus tem a oportunidade de falar conosco. Capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo o Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem velho. E vocês já viram tudo que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. Porque o Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês,
Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam, nem adorem esses deuses, pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações, que ainda se encontram entre vocês, e se uniram com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor seu Deus lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra eles todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Estas são as exortações, que Josué fez. Sabia que o povo era propenso a pecar, mesmo que eles tivessem recebido todas as promessas que o Senhor fez, foram cumpridas, e havia descanso na terra. Mas com a sua partida, ele temia que o povo caísse em idolatria, o que depois acabou acontecendo mesmo, Então, Josué tinha essa preocupação de alertá-los, contra isso. Tá bem? E ficamos até aqui. Amanhã a gente dá continuidade com o capítulo 24 e conclui o livro de Josué. Vamos ficar agora com a nossa irmã Lene, que traz para nós a leitura de hoje, Salmos 89, do versículo 14 ao 37, Provérbios, capítulo 13, versículos 17 ao 19, e Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 47. Desejo a todos vocês um dia abençoado na presença do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. É com você, irmã Lene. Bom dia. Bom dia, irmã Vera. Graças ao Senhor por mais esse dia de leitura. Começando com os Salmos, que ainda está falando sobre a promessa de Deus a Davi. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo, e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo e o ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá.
O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos deles desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com varas as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca retiraria Davi. A tua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Agora vamos para Provérbios, capítulo 13, versículos 17. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Agora vamos para o Evangelho de Lucas, o capítulo 20, a partir do versículo 27, os saduceus e a ressurreição. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, alguns dos escribas disseram: Boa resposta, mestre. E não ousaram mais fazer pergunta a Jesus. O Cristo, filho de Davi. Mas Jesus lhe perguntou: Como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor:
Sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrados dos meus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Jesus censura os escribas. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Nenhuma promessa falhou. Das boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Passará passará
quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taika Saleb. Estrelas no Poço, título de hoje. Nosso coração e a realidade e o sentimento. Recebam com carinho, Taika Saleb. Conta-se que uma irmã, encontrando-se certa vez em situação extremamente penosa, que lhe custava o sacrifício de tudo que ela própria era, ajoelhou-se e orou com os olhos cheios de lágrimas. Senhor, estou pronta a quebrar meu coração para poder satisfazer o teu coração. De fato, nosso coração deve ser inteiramente derramado pela satisfação do coração do Senhor. Desses dois corações, muitas vezes, o nosso tem de ser quebrado para o dele ser satisfeito. Quão frequentemente precisamos chegar ao limite para compreender isso? Com efeito, nosso limite é o início para Deus. Precisamos chegar ao absoluto limite da nossa capacidade humana para experimentar o quebrar do nosso vaso. Como, então, nos derramamos para o Senhor? Nesses momentos, chegamos a compreender que o que importa não é o nosso coração, mas o do Senhor. No universo, tudo o que nos importa é quebrar nosso coração pelo seu coração. Senhor, ensina-nos a nos derramar para Ti, a nos entregar totalmente, a quebrar o nosso coração em favor do Teu coração, Senhor. Senhor, sempre tem o melhor para nós. Não queremos ter medo de nos entregar, mas queremos ter confiança naquele que nos ama ilimitadamente. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Certa vez, o Otmani usou a seguinte ilustração para mostrar como a realidade se distingue do sentimento na vida cristã. Imagine que um homem tenha perdido seu relógio de estimação e fique aborrecido com o fato. Achando um dia o relógio, nosso amigo dá pulos de alegria e se felicita com os amigos. Achei meu relógio de estimação. Passado algum tempo, porém, aquela alegria inicial se vai, e com o passar de mais alguns meses, pode nem restar sinal dela. Não é que o relógio não seja mais daquele homem, tão só o sentimento inicial de felicidade é que foi embora. Este exemplo se aplica à vida espiritual. Quando somos salvos, ficamos exultantes, alegramo-nos e Deus se alegra conosco. Até os anjos se alegram nos céus. Pouco a pouco, porém, esse sentimento se vai. Não que Deus tenha mudado ou que nossa salvação tenha deixado de ser um fato. Somente nosso sentimento é que mudou. Não vivamos nossa vida espiritual com base no sentimento aparente. Nossos sentimentos são passageiros e pequenos. Porém, a salvação que temos em Cristo é uma grande salvação. Olhemos para a realidade da cruz e do amor eterno de Deus e digamos: tudo é nosso, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. Ó Senhor Jesus, não queremos viver baseado nos próprios sentimentos que são inconstantes, mas olhamos para Ti, olhamos para a Tua obra, para aquilo que o Senhor realizou a nosso favor, para aquilo que aconteceu na nossa vida.
e nos alegramos em Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra salvadora. Obrigada, Senhor, pela Tua luz no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Está conosco a nossa irmã Carmen Reis, que irá orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Grande e soberano Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor. Te louvamos, Senhor, que tu nos amou de tal maneira. Senhor Jesus, que se deu por nós, tu doou a nós, por causa do teu grande amor. Senhor, nós te louvamos, porque mesmo não merecendo, tu se entregou por nós. Ó Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome, porque somos fracos, frágeis e mortais. Necessitamos da tua grande misericórdia. Senhor Jesus, ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, obrigado porque a tua palavra nos diz que tu nos amou de tal maneira
Ó Senhor Jesus, que se entregou, tu se entregou naquela cruz, não importando a minha situação, nem a situação de cada ouvinte, tu se entregou por nós. Abençoe aquele que está doente. Ó Senhor, tu és a cura. Aquele que está desempregado, Senhor, abre as portas do emprego. Aquele que está com depressão, seja a cura e seja a alegria, seja a paz no seu coração. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó obrigada Senhor, porque hoje tu se interessa pelo homem. Senhor, tu ama o homem, tu não deixa o homem, aquele que está batido, apareça Senhor como paz, como descanso e como luz. Obrigada, Senhor Jesus, porque tu és a luz da vida. Ó Senhor, abençoe cada ouvinte, alcance cada ouvinte com a tua luz, com a tua cura, com a tua alegria, com a tua felicidade. Obrigada, Senhor Jesus. Eu ouço a tua voz a me guiar. Em meio à escuridão faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo teu. Dedico meu amor ao teu falar, ó Deus. Até a alva trazendo o sol, o brilho da palavra, meu farol. Se busco tua estima e atenção, a tua voz, a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, do teu falar sou cúmplice. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, do teu falar sou cúmplice. Vamos cantar agora.